ESPN. Estamos iniciando mais um TwoCast. Nossa, que saudade que eu tava de ouvir isso, Val. Não é? Se passaram alguns dias, algumas semanas, né? Ficamos aí de férias, gente. O Val, ele teve dupla férias. Vocês sabem que ele foi viajar e agora ele ficou em casa de folga. Né, Mentira, quem vê pensa, já né? emendamos outra, né? Acabou. Trabalhamos Mas uma semaninha e emendamos outra, né? tá lindo aqui, não tá? Tá, você gostou, Dani? Eu adorei, Não né? é? Nosso novo espaço, tá incrível, gente. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso novo estúdio. Estamos aqui, ó, nervosos com as mãozinhas geladas, porque é o nosso número 1 mais uma vez, né, É, Val? nós temos que colocar como número 1, né? Exatamente, aqui nesse estúdio é o número 1. Então valeu a espera, gente. Vem muita novidade por aí. O nosso convidado de hoje é incrível. Vai ser assim, babado, como eu falo pra É um vocês. convidado mandado por Deus, iluminado. Literalmente, Não é? né? E assim, ele tá vindo do Rio de Janeiro, gente, e ele veio pra São Paulo, voltou pro Rio e voltou de novo. Foi assim que aconteceu, mas a gente vai falar sobre isso já já. Tô com frio na barriga. E aí, Fala mal com você. Então vamos lá, com vocês. Apresentar ele. Vou apresentar ele, apresentação, Gente, né? Vamos prestem apresentar, atenção. prestem atenção. Até anotei aqui porque é pesado Lógico, aqui, não é ó. qualquer Né? apresentação. Ele é o pastor sênior da igreja AD Recomeço, esposo da pastora Liciane e o pai do pequeno João Hélio Joaquim. Pastor Hélio Joaquim. Seja Boa muito noite, bem-vindo. pastor. Bem-vindo. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Uma alegria estar com vocês aqui depois de algumas controvérsias e dificuldades Sim, para chegar. sim, mas Aprove a Deus que a gente chegasse. A gente exatamente. não veio na asa do anjo, mas veio na asa do pássaro de ferro. E deu tudo certo no final. No final sempre Graças dá a certo, Deus, né? estamos aqui. Pastora, eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser incrível, mas dá só uma seguradinha que a gente vai agradecer agora aos nossos patrocinadores que estão com a gente aqui nessa nova jornada. Eu não sei se você já sabe, mas a gente está vindo de um outro estúdio, então é um novo capítulo na história do TwoCast. E claro que a gente tem que agradecer a quem acredita Exatamente. no nosso trabalho. É um projeto novo, como você vê, mas aí nós temos os nossos parceiros. Com E- novos patrocinadores também, né? Exatamente. Val, você acredita que eu tô muito limitada em falar desse assunto? Porque eu sou boca aberta. Se eu falar tem novo patrocinador, eu já vou falar, é fulano, já acabou a Já graça. acabou a graça, né? Eu nem falo. Não tem nem os tambores, Não né? tem, comigo não tem. Eu vou falar agora. Agora não, já. Vamos lá agora aos nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Vamos lá, o primeiro. Essa é a logo da Igreja de Recomeço, para quem não conhece. Vamos lá, agradecer ao pessoal do Pastel Fuji. Galera, vocês já conhecem. Inclusive, tem um episódio deles aqui no nosso canal. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, Pastel Fuji, para você que é amante de pastel, assim como nós aqui. Vai até um stand deles, tem em vários pontos públicos. O que foi? Acabou? Tá me cutucando? E você também tem a oportunidade de ser um franqueado. Temos também a Catarina Café, que tá com a gente sempre. Ó, em breve vem novidades aí no espaço dela. E Betel Fit, né? Como sempre, né? Conceitos em alimentação saudável, Sim. né? Você que tem dificuldade ou não tem tempo, não sabe cozinhar, Oh. entre em contato com a Betel Fit. E lógico, também não podemos esquecer, né? Da minha pessoa, né? Agora, gente, é ele que puxa a sardinha pra ele mesmo. então. Viu? Então Fui tamo- demitida dessa função. Exatamente, com um novo projeto que tá para vir aí, entre em contato comigo, tá? Seria o seu personal ou o seu consultor esportivo. Gosto Ah, você disso, viu, muito né? chique, consultor esportivo. Agora, gente, como vocês podem ver, um de nossos novos patrocinadores aqui, parceiro, Cacau Show. Nós estamos chiquérrimos demais, não estamos? Nossa, Pastor Hélio demais. já trouxe a vibração, já vai chegar comendo chocolate. Você viu, é biscoito, é chocolate, é Sim. bombom. E Marabu Viagens. Gente, é o seguinte, foi o pessoal da Marabu que trouxe o nosso querido Pastor Hélio aqui. Ele é nosso novo patrocinador e já de antemão, você que é espectador aqui do TwoCast tem 10% de desconto nas compras das suas passagens aéreas. Pastor Hélio, como foi a sua experiência com a Marabu? Já pegando esse gancho aí. Maravilhosa. Agradecer os sócios da Marabu, o dono da Marabu, simplesmente pelo fato de, depois de tantos ocorridos, ele conseguir dar um suporte e ele mesmo resolver. Pessoalmente, né? Pessoalmente. Eu não precisava fazer nada. Você tá onde? Tá Sim. fazendo o quê? Você quer ir para onde? Manda o localizador, manda o código de reserva, esse horário tá bom ou não. Então, assim, eu acho que toda empresa que se propõe
ajudar alguém com questão de viagem e turismo, precisa disso aí, ter proximidade, e é o que a Marabu fez, e eu, Hélio, me tornei cliente dela Ai, também. ai, Olha que bem. só. E também nessa constância que tá, né? Cancela voo e o passageiro acaba sendo tão lesado, né? É muito importante. Então, aí, esses são os anúncios para vocês. Cacau Show e Marabu são os nossos novos patrocinadores. A gente tá muito feliz. Agora vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa séria. Vou até desbloquear aqui que eu vou entrevistar o nosso convidado. Vamos lá. Pastor, óbvio, né? Nós queremos agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. Incrível ter se deslocado, ter saído da sua rotina para estar aqui conversando com a gente. Então, a gratidão é eterna. E vamos lá. Pastor, seguinte. Explica um pouquinho sobre qual é a diferença de destino e propósito. Porque às vezes algumas coisas estão no nosso destino, a gente está vivendo aquilo e confunde. Nossa, esse é meu propósito de vida, eu nasci para isso. E não é bem assim, né? Como que você consegue explicar de uma forma clara essas duas categorias assim da nossa vida, que é muito importante? A gente pode falar isso utilizando até mesmo o nascimento. O nascimento de um ser humano, ele é um propósito de Deus. Mas quando a gente conhece, né, a nossa vida e a gente começa a programar coisas, sobretudo com relação à nossa fé, a gente também percebe que, além disso, a gente tem um destino. Propósito é nascimento, destino, para mim, é o céu. Então, Sim. a gente sempre precisa colocar isso como meta. Algumas pessoas elas se perdem aqui na Terra. Quando elas buscam muito pelo destino e esquecem do propósito, ou algumas que buscam muito pelo propósito e esquecem do destino. Umas querem muito o céu, mas esquecem que a gente está aqui na Terra. Sim. Enquanto a gente estiver na Terra, é isso aqui, ó, é o que é palpável, é o que vai acabar. Mas aí a gente não pode esquecer daquilo que a gente precisa entender que é o nosso final, que é a eternidade. E algumas pessoas elas não conseguem Sim. separar isso de forma saudável e elas acabam que colocando ou delegando mais energia para uma coisa ou outra e acaba que se frustrando no meio do caminho. Por que eu não cumpri meu propósito? Simplesmente porque você não entendeu que você estava aqui na Terra. Então, aqui na Terra a gente tem que estudar, aqui na Terra a gente tem que se preparar, aqui na Terra a gente tem que suar, aqui na Terra a gente tem que acordar cedo, dormir mais tarde. Aqui na Sim. Terra a gente tem propósito para viver. Qual é meu destino? É o céu. Algumas pessoas acham que vão conquistar isso aqui na Terra, indo para a igreja, orando, lendo Bíblia, ficando dentro de casa, e alguém vai bater na porta da tua É um casa. Não vai. milagre. É um milagre que vai chegar, ele não vai. Enquanto a gente estiver aqui, o pau vai quebrar. Então, se o pau tá quebrando, a gente tem que estar Tem que envolvido tá. naquilo ali para progredir para alguma coisa a mais. Senão eu vivo sem expectativa, porque eu não tenho propósito. Sim, e também uma coisa que você falou me despertou. Não dá para depositar, claro, nem 100% da energia aqui para as coisas terrenas e nem 100% para o céu, porque aí a Sim. pessoa meio que fica pinada, né? A Bíblia diz: não sejais demasiadamente santo. Então, algumas pessoas, se você falar para ela que ela vai à praia, ela vai falar: não, porque eu tenho que ir pro céu. Sim, sim. Você vai para academia, não, porque aquilo ali vai me tirar do céu. E pelo contrário, quando a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, a Bíblia está falando do nosso corpo. Então, se você quer agradar a Deus, depois a gente vai até falar disso aí também, né? Sim, Sobre adorar a Deus, cuidar de si também é uma forma de adorá-lo. sim, porque é um corpo que ele nos deu, né? Não é emprestado. E aí, você falando disso, da questão da academia, ouvi algum. Você expõe bastante os seus treinos, Aham. e as pessoas que têm visão, a gente detecta essa questão que você acabou de falar. A gente precisa, até por você ser um instrumento do Senhor, quanto mais tempo você viver, Aham. mais você vai espalhar e viver esse dom aqui e captar mais almas, que é esse o objetivo e o propósito. Como que é? Você já recebeu hate? Porque na internet é assim, né? O pastor, Ah, as toda pessoas hora. imaginam que tem que dar igual padre. Não Pastor, pode ir. Pastor na não pode usar academia, regata, de não pode regar, é o treinar, fim do né? Não mundo. pode... Como esse pastor? Toda hora. Como que você lida com isso e com sabedoria? Porque você sabe de você e sabe seus objetivos, mas como caiu isso sobre a sua vida? Na verdade, eu não ligo. E eu tenho um conceito muito grande comigo. O que que eu tenho como regra? Hélio falando. Eu acredito muito que eu tenho que ser fiel àquilo que eu acho que é certo. Então, se eu deixar de ser fiel por causa de um olhar, eu estou deixando de dizer que tudo aquilo que eu pensei um dia era um dogma, era uma ficção, era uma falácia minha mesmo. Sim. Então, eu menti para mim quando eu acreditava naquilo ali.
E as pessoas que geralmente falam, elas falam porque elas têm coragem de fazer. Elas querem fazer igual, só não têm coragem de fazer. É verdade. Então, às vezes, quem muito julga, muito esconde. Quem muito aponta, aponta simplesmente com a ideia de deixar de ser o alvo. Então, ataques, os haters, eles não me incomodam. Pelo contrário, eu acho que isso aí é até uma forma de aprovação. É. Se você não é atacado, você não está sendo aprovado. E não tá crescendo, né? Ninguém cresce sem chamar atenção, sem ter, infelizmente, os inimigos. A pessoa que acha que tá atacando, que vai acabar com o seu dia, na verdade, ela te dá mais uns porcentos aí de bateria, E né? eu acho que é até uma forma também da gente poder conseguir testemunhar para as outras que você pode ser o que você tem que ser em qualquer lugar que você estiver. Sim. Eu sempre falo uma coisa interessante, a gente está sentado aqui na mesa, né? Imagina que a gente estivesse sentado na mesa aqui com um monte de ímpio. Um monte de gente bebendo, fumando. Eu me assentei. Fui no aniversário, eu sentei. Se eu Sim. tiver que sentar, eu sento. Sim. Vou no aniversário de um cara que é ímpio, eu sento numa mesa, converso com ele. Papo vai, papo vem. Qual o problema de se assentar? O problema não é você se assentar. A questão toda é quem levanta diferente quando a conversa acaba. Se eu levantar daquela mesa diferente porque eu fui influenciado pelo que eles falavam, não era para eu ter sentado ali. Agora, se eu estou ali, ele está fumando, bebendo, e quando eu levanto e vou embora, aí eles falam, caramba, viu, cara, se comportou benzão. Tratou a gente bem, O que tá faltando pra gente ser assim? tá junto e... Pronto. Porque se Jesus estivesse aqui hoje é meio escandaloso, mas ele ia andar com as prostitutas. Foi É o que- verdade, né? Ele ia pros Exatamente. piores lugares. E você fala, e Jesus, olha lá, tá cantando a prostituta, ó. Tá- Ih, é, deve ter algum caso com aquela mulher lá, ó. Porque esse era o propósito dele. Ele andava com Maria Madalena, andava com a outra Maria, andava com mulheres, homens, e ele estava ali no meio daquela roda. E quando todo mundo, olha o caso, quando todo mundo que queria apedrejar a mulher adúltera foi embora, ficou ele e ela ali. Se passa alguém com iPhone, tirou uma foto lá, Jesus. aqui ó, onde é que tá Jesus? Olha com quem. Pior que é E verdade. nem Olha, sabe o que nos se dias de passou. hoje, né? Exatamente. Total. E não sabe nem qual tipo de conversa que aconteceu e nem a restauração que ele trouxe para ela naquele dia. É verdade. Aproveitando a pergunta da Dani, como a gente faz para descobrir o nosso propósito? O propósito é aquilo que você é apaixonado. Mas o primeiro propósito da gente em si é amar as pessoas e fazer o bem para elas. Ponto. Nosso maior propósito é servir. Jesus ele deixa isso como sinal. Ele veio para a terra para quê? Para servir. Porque o Filho do Homem não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de servo, fez-se semelhante aos homens. O que Jesus estava querendo dizer? Eu estou aqui para servir. O maior propósito do ser humano é ele estar aqui para servir. Eu tenho um amigo que ele tem muita grana. E ele fala assim, o meu propósito aqui na terra é servir. O propósito da Dani é servir. O meu propósito é servir. Agora eu só preciso encontrar onde é que eu vou manifestar esse serviço. Eu manifesto isso pregando. Você manifesta isso ensinando. O outro manifesta isso aí indo na casa de alguém poder levar uma cesta básica, ajudando. Sim. Mas o nosso principal propósito de vida aqui na Terra é estar servindo. Quem não serve para servir, não serve para mais nada. É o primeiro convidado que a gente tá tendo essa pausa, né? É, Que a gente tipo, tá aprendendo, na verdade, né? é um aprendizado, né, Dani? Nossa, é muito. É, que nem aqui, o meu dom é a comunicação. Eu não sei onde eu vou comunicar. Hoje eu tô aqui, não importa como, mas é a comunicação. Eu tenho que falar com pessoas. E aí eu fico pensando, mas como que eu coloco Deus nisso? Eu não sou modelo, não sou exemplo nenhum disso. Como é que eu fico pensando, será que aqui é o meu propósito? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu falo demais? Será que causa essa confusão? Porque parece que, por mais que a gente esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, que alegra o coração, ainda fica. Por isso que foi a minha primeira pergunta. Ainda fica, será que isso aqui é meu destino? Isso aqui tá no meu destino? Isso aqui é meu propósito? O que eu faço? E a gente faz o melhor que a gente pode, onde a gente tá. Mas fica essa questão, e meu propósito? Foi ótima essa pergunta, Val, Você foi muito sempre esclarecedora. consegue ter a testificação disso por meio dos relatos que você ouve. Antes da gente começar, você me relatou uma coisa que Sim, confirmou meu propósito. sim. Então, todas as vezes que você estiver fazendo algo que está dentro do seu propósito, você vai receber relatos sobre isso. Ainda que seja diretos ou indiretos, alguém sempre vai manifestar algum tipo de positividade e de confiança com relação àquilo que você faz. Pô, me abençoou tanto. Aí você falou, opa, peguei. Então é por aqui que eu tenho que ir. Sim, Às entendi. vezes o propósito de alguém é ligar um computador, cara. Deus não faz diferença de quem liga o microfone e de quem usa o microfone.
Sim. Eu não sei ligar um microfone, Eu também não. mas o cara que tá ali sabe. Sim. Você já imaginou se todo mundo só usasse o microfone? Quem iria ligar? É. Já imaginou se todo mundo fosse ligar o microfone? Quem iria usar? Então Deus ele sempre junta as pessoas diferentes para poder cumprir o propósito dele. Quando Jesus ele foi ao céu, ascendido aos céus, o evangelismo mundial aqui na Terra começa por meio de quem? Pedro e João. Só que já viu Pedro e João? Pedro é colérico. Pedro, se você passar na frente dele, você falar de Jesus para ele, ele pega a espada. Você falou de quem? Do meu amigo? Ele vai cortar a tua cabeça. Se Nossa. você tiver sorte igual a Malco, você vai desligar, vai desviar e vai perder só a orelha. Já João, calmo. Mas eles não andam juntos? Então o propósito, muitas das vezes, faz com que a gente entenda que nem todo mundo vai fazer a mesma coisa que a gente. Mas é possível caminharmos juntos. Sim. Então, com todas as diferenças... Ih, fulano é muito devagar. Mas já pensou se todo mundo fosse acelerado? O outro é muito acelerado. Eu tenho que ser igual a ele. Não, você tem que ser devagar. Cada um tem que se respeitar para que cada um viva o seu propósito. Lá em casa eu sou aceleradíssimo. Minha esposa é mais calma. Então ela fala, vai devagar. Eu falo, Calma. vai mais rápido. Ela Calma, fala, não, pera. cada um no seu ritmo. Eu falo, não, você que manda. E é por isso que o casamento, a certo. junção. É. Gente, que incrível. O senhor, a gente falando disso, e agora com essa questão de rede social, de natureza a gente já fica meio perdido ali, meio que na adolescência, na fase adulta, porque ninguém avisa pra gente como realmente é a fase adulta, né? É um negócio bem complexo. Assim, cai na... isso vem trazendo tudo que vem acontecendo depois da pandemia, todos os casos, e a internet em si, gera essa questão toda de comparação, e vem a ansiedade, depressão. E hoje, infelizmente, mesmo com todo o contato, todas as respostas que a gente tem na internet, as pessoas ainda acham, tá? Vai pra igreja. Que é isso, é falta de fé. Lógico, nós sabemos que eu passei por uma tristeza tremenda recentemente. Se não fosse a minha fé, eu não sei onde eu estaria, nem como eu Sim. estaria, se estaria. Mas eu precisei de intervenção médica, então eu falo por experiência própria. E já ouvi, vai pra igreja. Eu já tava indo. Mas isso, Dani, é falta de fé. Eu, Deus, mas não é. Eu sei que é físico. Então, você consegue comentar um pouco sobre isso? Tipo, até onde realmente a gente deixa a nossa mente nos jogar em um buraco porque a gente tira Deus e quer tomar o controle? E, não, daqui pra frente precisa de um médico. Como que a gente consegue detectar? Não, assim e assim. É uma questão espiritual, né? Não Porque é. as pessoas falam isso mesmo, né? A gente Sim. sabe. Na verdade, a gente escuta muito que a maioria das vezes é falta de Deus. É, Na falta verdade, de a Deus. gente só escuta Total. isso. E como Vai pra você falou, né? igreja. Vai pra igreja. Muitas vezes a gente tá com Deus. Calma, Mas não é só até, né, isso. Eu preciso de ajuda. até onde entra a questão espiritual, Sim. né? E até onde entra a questão médica, né? Fisiológica. Essa questão como... Existem 2 homens na Bíblia que eles tiveram depressão. Literalmente depressão. E eles foram poderosíssimos. Um foi o maior rei de Israel, Davi. E o segundo foi Elias, o leão dos profetas. Tanto é que Elias ele era tão bom, mas tão bom, que no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Aí Pedro vai lá e fala assim, faz uma cabana aqui, 3 cabanas, poder ficar você, Elias e Moisés. Ou seja, a gente está falando de alguém que é poderoso, mas viveu uma depressão. Nunca pecou, nunca teve nada que denegrisse a sua imagem, mas viveu uma depressão. Se é espiritual, por que ele viveu então? Ou seja, às vezes a gente está apontando para Deus aquilo que é ciência. A gente vive pressão hoje. A gente está aqui, a gente vai na igreja, só que você chega no teu trabalho e você tem meta para bater. Sim. Então aí você fica com ansiedade, eu tenho que bater meta, você tem dívida para pagar. Então você acorda sem... Você dorme, mas já pensando em acordar. Então seu sono se atrapalha todo dia, a mesma coisa, a mesma rotina. Fatalmente você vai perdendo o controle, porque o nosso cérebro ele é um mecanismo. Sim. Que ele precisa caminhar de forma coesa. Então, quando a gente começa a ter muita ansiedade, excesso de futuro, excesso de passado, a gente começa a adquirir para a gente doenças psicossomáticas que são extremamente acarretadas por conta da vida. A depressão, a ansiedade, qualquer problema desse nível não tem nada a ver com espiritual. Agora, quando a gente fala de opressão, aí é espiritual. Agora, existem coisas que elas são extremamente emocionais. E aí quem cura? O psicólogo. Sim. Quem te auxilia? O terapeuta.
um psicanalista, uma ajuda paralela de um pastor, de uma pastora, de alguém que você confia, mas a gente não pode atribuir tudo a demônios, porque senão a gente está invalidando aquilo que Jesus falou, Sim. que se você é filho de Deus, que contra os que são de Deus o maligno não toca. Ué, eu tô com depressão, o diabo colocou depressão em mim, mas eu não faço nada de errado. Então estou invalidando o que a palavra diz, sabe? Agora, Jesus não falou que você não vai ter depressão. Muito pelo contrário, ele falou, no mundo Não tereis tereis aflição. Sim. Mas tem de bom ânimo. Ó, bota pra frente, se vira, sacode a poeira. Vamos lá, não para não. Senão você vai morrer com isso aí, porque eu venci o mundo. Então, às vezes, a gente massacra as pessoas e até as chama de fraca. Quando, na verdade, ela não é fraca, ela só tá passando por um momento difícil. Todo mundo na vida tá, tá, tá literalmente fatível. Ela corre o risco de viver um tempo ruim ou um tempo de dificuldade. Sim. Ninguém tá livre de nada. Nem o grande, nem o pequeno. E aí falando do retrato das imagens das pessoas, que a gente olha para alguém e a gente, isso aqui é importante, a gente olha para alguém e a gente vê alguém no Instagram e a gente vê uma pessoa sorrindo, rica, viajando, passeando, e você fala, nossa, eu queria aquilo ali para mim. A mulher tá no Instagram, acabou de postar uma foto, o cara tá no Instagram, só que acabou de postar a foto do casal, mas postou, brigou e tá falando de separação. Exatamente. O outro acabou de postar uma viagem e tá dizendo que vai se suicidar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer contar com as armas das pessoas para poder vencer batalhas que são nossas. Eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo ali. Só que quando Davi ele foi derrubar Golias, Saul falou isso aqui, ó. Olha o meu Instagram. Olha essa armadura que eu tenho aqui. Você não quer usar? Eu tenho 1 milhão de seguidores. Davi falou, não, não quero não. Eu vou com essa funda e vou pegar essas pedrinhas aqui, porque eu vou usar aquilo que é meu. Então, ao invés de eu olhar para o que é dos outros, fazer comparação para poder tentar derrubar um gigante que ele não conseguiu derrubar, eu vou usar aquilo que eu tenho. Porque o que eu tenho já é suficiente para eu chegar onde Deus quer me levar. Eu não Tudo posso bem. parar. Que lindo, né? É. Mas é verdade. Muito verdade. E esse grau comparativo é a nova doença, na verdade, né? Tá todo mundo com o Instagram na mão. E a internet tá aí, é bom lembrar que não é só para isso, né? A gente consegue ter acesso a muitas outras coisas e que também nos libertam disso. Então, é Sim. que eu falo, se você tá com o celular na mão, vendo a vida dos outros e se sentindo frustrado, e aquilo te ofende de alguma forma, usa o celular para buscar onde eu vou curar, o que tá ruim em mim. Até porque se você olha o celular e a vida de outra pessoa te ofende de alguma forma, é porque alguma coisa não tá boa entre aquilo que você falou. Tipo, a pessoa não sabe fazer, não consegue fazer e já gera toda essa questão. A coisa mais inteligente para você fazer, para você vencer isso, é você entender que todo excesso ele está escondendo uma falta. Todas as vezes que você vê alguém de forma muito exagerada querendo provocar alguma coisa, é porque ela está querendo esconder outras. Então, eu não me iludo com Sim. redes sociais, eu não me iludo com um casal que posta muita foto, também não me iludo com o que não posta muita foto. Que eu já vi gente não postar nada e ser feliz, Sim. e já vi gente que posta muito na outra semana divorciar. E sem contar as dívidas, né? A pessoa que aluga carro para mostrar e compra o celular para mostrar que tem e uma As sequência de pessoas, coisas. elas vivem hoje para poder querer mostrar, para ter uma recompensa, ou para poder ter um ego elevado por conta do que alguém vai falar. Fulano tá bem, Para ser aprovado, né? mas ele tá mal demais. E a gente não precisa disso. Eu sempre falo isso para as pessoas, você pode viver bem com o que você tem, sem ter que ter a necessidade de invejar aquilo que é do outro. Sim, exatamente. É, porque a inveja também é um sentimento terrível para quem sente, né? Porque eu acho que deve ser um vazio tremendo e constante. A inveja, ela tá um passo entre o homem e a morte. Porque, se eu tiver errada, me corrige, mas pelo que eu já vi, li, já ouvi, o invejoso é aquele que ele não tem, mas ele não quer que você tenha, Sim. né? Então, imagina uma pessoa viver com isso. Sim. Não Quem é quer. pior, o ladrão ou o invejoso? Eu acho que é o invejoso. Porque o ladrão ele vem para poder roubar aquilo que você tem. O Aham. ladrão ele fala assim, eu quero esse celular, Ele leva. eu quero essa água, eu quero o seu telefone, eu quero o seu relógio. O invejoso não. O ladrão quer o que você tem, o invejoso ele não quer que você tenha porque ele também não tem. É muito ruim. Pessoas matam por inveja. Matam Né? por isso. Caim matou por causa de inveja, Abel. Corá, Datã e Abirão questionaram o ministério de Arão por causa de inveja. Saul persegue Davi por causa de inveja. Tem briga de Pedro com Paulo por causa de inveja.
José foi vendido por uma certa José inveja? foi vendido por inveja porque o pai o amava mais do que os seus irmãos. Você percebe que as pessoas matam por causa de inveja? Mas eles não matam para poder ficar no lugar. Porque os irmãos de José não ficaram no lugar de José. Sim. Eles só não queriam que José vivesse aquilo que Deus falou que ele iria viver. Meu Deus, isso é tremendo. Entendeu? É muito real isso. Saul não ficou no lugar de Davi. Ele só não queria que o Davi fosse aclamado enquanto ele não estava sendo. Se Davi não tem problema se eu também não tenho. Não tem. Eu só não quero que você não tenha. Porque eu já sei que eu não vou ter capacidade para ter. Uau, é. Pastor, e como foi a sua chamada para o ministério? Foi muito interessante. Eu sempre, de pequenininho, minha mãe sempre me falava que eu tinha uma promessa, né? Desde o ventre, que eu ia ser pregador, que eu ia ser pastor. Ai, Só que eu era criança. uma peste mirim, né? Então Eu nem sabia que ela tá falando, eu não né? acreditava. Nem eu acreditava. Será que minha mãe tem E razão? ninguém acreditava. Tanto que dos meus amigos, assim, cara, era todo mundo ali, os mais aprovados e tal. Eu pegava e fazia muita arte, cara. Eu bagunçava muito quando era pequeno. Então, assim, ninguém acreditava. Eu pegava na igreja, eu entrava no banco da última cadeira e saía lá na frente. Que Aí bênção. voltava. Aí esse dia eu tava na igreja reclamando, né? Das crianças correndo. Aí minha mãe esperou acabar o culto. Você esqueceu? E você entrava no banco rastejando por meio da perna dos outros e saía lá na frente. Então depois disso aí eu comecei a amar mais a Deus, amar mais a palavra. Conheci pessoas que me aproximavam de Deus. Lendo, até que um dia minha mãe deu uma oportunidade lá na sala de casa. Ela tinha um culto na casa dela, que ela dirigia. Aí ela falou, você vai pregar, hein? Eu falei, eu? Ela falou, tinha acabado de voltar do retiro. Aí eu lembro qual foi a mensagem. Eu falei sobre Esther. Esther Mordecai, o Mordecai, o rei Assuero. Aí quando eu acabei de pregar, minha mãe falou, tem um pregador aqui. Sou chamada de pregador. Aí dali eu comecei a pregar e preguei na igreja da minha tia, na escola dominical para as crianças. Depois fui num culto de sexta-feira na igreja que minha mãe ia. E onde eu ia, minha família sempre me aprovava. Aí a família toda, a gente enchia a igreja. Que benção, apoio. Família toda, aí dali enchia a igreja. E um dia eu tava dentro de um carro, aí eu jogava bola, tentava jogar futebol, né? Pra ser profissional. Aí um amigo meu falou assim pra mim, que se você tivesse que escolher, qual que você escolheria entre ser pastor e jogador? Tem que ser um, porque eu sei que você quer os dois. Eu falei, ser pastor. Aí ele falou, então Deus vai fazer isso na sua vida. Olha só. Aí eu fui jogar um futebol num jogo de empresários, onde eles vão ver. Aí machuquei o joelho, machuquei o menisco, a patela e parei de jogar. Aí Deus disse parar a bola, tirar a trave e lançar a rede. Olha isso. Aí virei pescador de homens. Nossa, que benção. Isso é muito bom. Pastor, a gente vai falar um pouquinho agora de pessoas, Uhum. porque eu, particularmente, eu gosto muito de ficar sozinha. Gosto e tá tudo bem, eu não me sinto depressiva. Não, eu gosto. Só que tudo em excesso é horrível. E isso, acho que isso veio mais com a pandemia, pra Sim. falar bem a verdade. As pessoas se acostumaram a ficar em casa, né? Mas nós precisamos de pessoas aqui. Um exemplo, nós precisamos aqui um dos outros e a equipe no contexto geral. Na família, como lidar com as questões? Porque aqui a gente está conversando, se houver algum contratempo, tá tudo bem, e a gente vai embora cada um para sua casa, ninguém vai conviver. Quando isso é na família, por exemplo, uma pessoa que é criada num lar onde o pai bate na mãe, ou até mesmo essa criança ela cresce sendo espancada por um pai ou é abandonada, uma mãe narcisista, porque é muito difícil. Irmãos que falam mal e criam contenda, aquela pessoa acaba ficando se sentindo aquela bolinha. O que eu tô fazendo aqui? Como lidar? Porque a família, pai e mãe, principalmente, a gente tem que honrar. Sim. E os irmãos, não tem como a gente deixar de ser irmão, divorciar do irmão. Como lidar com essas situações sem desonrar ninguém e convivendo? Porque é família, né? Por mais que a gente tome aquela distância segura, pelo menos no Natal a gente vai ter que estar junto. E como é que é essa questão como entra essa convivência com essas pessoas Mas difíceis? por que no Natal tem que estar junto? Ah, porque é bom, né? Final de ano, a família se junta. Não necessariamente. Então tem essa opção de, tipo assim, cara, eu vou me retirar pela minha saúde mental? Eu posso ter a opção de amar e não precisar estar perto. Eu sempre falo uma coisa e as pessoas às vezes acham até que eu sou muito seco, mas não é. Eu falo que eu gravei um vídeo esse dia no Instagram e os haters, né? Sim, os amiguinhos. Nossa, se você for ver lá, depois eu te mando. Só que eu deixo lá, eu não apago não. Ah, deixa, tá. Falou um monte de besteira,
só baboseira. Eu também não apago, que é fã, né? Falou. A gente Você precisa. entrou É no o meu engajamento. Instagram, não me... É fã, É o deixa ele lá. engajamento. Aí eu falei assim, eu faço acepção de pessoas. Eu faço acepção de pessoas. Eu faço acepção de pessoas porque eu não consigo andar com quem me trai. Eu não consigo estar perto de gente que vai me ferir. Eu faço acepção de pessoas porque eu sou fiel e eu gosto de fidelidade. Eu faço acepção de pessoas porque eu vou te amar. Então eu não vou dar oportunidade de você me odiar. E você também faz acepção de pessoas? Aí vieram, né? Pá. Jesus não fez. Só que as pessoas não entenderam o Não contexto, ente- cara. Eu é. falei no sentido assim, de eu posso te amar, te respeitar. Oi, mãe, tudo bem com a senhora? Tá, oi, tudo bem. Eu, particularmente, eu não tive pai presente. Meu pai é vivo, hoje ele é um senhor acamado, mas eu tive uma mãe que foi mãe e pai. Sim. Então eu tenho muito mais ligação com a minha mãe do que com meu pai. Eu não tive aquela referência de um pai, de um homem, de como ser homem, Uhum. do que fazer. E pro homem, é algo assim muito significativo a presença de um homem na sua casa. Talvez se eu não tivesse mãe, mas tivesse homem, eu seria até um homem melhor do que eu sou. Poderia ter sido melhor. Só que minha mãe também não me deixou faltar referência. Então, é muito mais natural que eu tenha mais afinidade com a minha mãe do que com meu pai. Sim. Eu tenho tias que têm mais afinidade com um sobrinho do que com o outro. E aquilo ali não quer dizer que você não ama. Agora, tem ambientes que eu não vou nem se você me pagar. Eu não tô falando a nível familiar, porque eu me dou bem com a minha família. Sim. Mas só porque na mesma veia corre o mesmo sangue eu tenho que estar? E se eu tô ali e tem olhares que me afetam, eu vou me adoecer por causa disso? Ou aquilo, quando eu me retirar, eu sei que o assunto vai ser eu e não vai ser positivo. Outra vez voltou Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ele está acabando de sair da Judéia, porque ele acaba de testificar que um profeta não tem honra em sua própria pátria, terra ou casa. Já que eu não tenho honra aqui, tô indo embora. Só que depois a Bíblia diz que Jesus foi ali de novo. Ele passou, mas ele não ficou. Tem Sim. lugar, Dani, Val, que você só vai passar, mas que você não vai explorar o lugar. Alguns lugares, eles só sentem o meu cheiro, mas eles não têm a minha presença. Por quê? Por eles? Não, por mim. Sim. Porque eu preciso me amar. Então aí eu consigo entender qual é a distância que eu preciso ter de uma pessoa para outra. Algumas pessoas você vai colocar na sua sala, outras você vai colocar na sua varanda, outras no portão e outras não vão nem saber o endereço da sua casa. Que é aquela categoria das amizades também, da convivência. Por sua segurança. Sim. E isso aí se atrela à família, à parentela. Dentre alguns, às vezes você vai ter mais amizade com o irmão do que com a mãe. Às vezes você não vai ter relacionamento com ninguém, mas eu não desrespeito ninguém. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Paz, te abençoe, tô orando por você. Amar não é você estar perto. Amar é você, mesmo de longe, estar desejando o bem da pessoa. Ah, então essa é uma questão individual. Totalmente. O Val não se dá bem com a família dele, mas ele ama, ora, é E educado, ponto. não magoa ninguém, tá tudo bem. Ah, ótimo. É, Entendeu? mantendo a distância segura. Eu preciso apenas não deixar rancor entrar no meu coração por conta de ninguém. Porque isso só vai me fazer mal. Agora, eu ter que estar, não. Até porque, o lado frio, né? Cara, quando você morrer, É sozinho. no outro dia ninguém lembra de Ninguém. você, cara. No outro dia, o nego tá fazendo churrasco, tá na praia, né? Então, assim, ame as pessoas, mas ame muito mais quem te ama. Sim, Jesus falou isso. Eu honro os que me honram e desprezo os que me desprezam. O problema é que a gente quer honrar quem despreza exatamente. e quer Por quê? desprezar quem honra. Por que o ser humano tem esse Porque a defeitinho de gente ser quer amado? aceitação. Aceitação. Eu sofro disso, viu? Aí, para ser aceito, a gente se transverte daquilo que a gente não é para agradar quem a gente não precisava. E aí, quando a gente toma essa consciência e dá aquela afastada, as pessoas estranham também. Aí vem Também. a culpa também. Só que aí você tem que entender que, embora nessa busca de querer ser aceito por muitas pessoas, a gente não quer ser aceito por muitos. A gente quer ser aceito por poucos. Porque os muitos nos aceitam. Sim, exatamente. Então, se você for pontuar, um te odeia, mas 50 te ama. Sim. Mas sabe o que você quer? Quer agradar o coração de alguém que te odeia. E não gostei do cabelo do Val, então vou cortar porque fulano não gostou. Não gostei da camisa da Dani, então vou trocar porque ela não gosta. Eu não preciso me transverter daquilo que eu não sou para agradar que eu não preciso. Até porque quando um sai, um chega. Uma porta se fecha, 10 abrem. Tem muita gente para te amar, tem muita gente para te respeitar.
tem muita gente para sair com você, tem muita gente para participar dos teus rolês e pronto, E tá tudo bem. e tá tudo bem. Eu não vou ficar em depressão por causa disso. Tá tudo bem. Fizemos aqui uma sessão terapêutica É, agora com o pastor Hélio. Mas é verdade, é bom falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas mesmo, principalmente quando se trata de família, amigos muito próximos, pessoas que despertam nossos sentimentos, né, Sim. profundo. É difícil manter essa distância segura. Aproveitando, falando em família, como que é a relação da sua família, né, e o ministério? Que a sua esposa também é pastora, né? Minha esposa é fogo puro. Então, como que fica essa questão de vocês, né, de... Eu sou um cara assim, Val, que eu não pressiono ela a fazer nada. O pastor da igreja sou eu. Ela é pastora das mulheres. Certo. Só que eu não coloco pressão nela para ela realizar, porque tem que ser leve. Eu delego pouquíssimas coisas para ela. Só que eu faço tudo. Porque qual é o problema? O que Jesus criou, Deus criou primeiro? A igreja ou a família? A família. Então as pessoas elas atropelam. Elas colocam a igreja que Deus criou depois no lugar da família. Tem filho com saudade do pai que é pastor. Tem mulher com saudade do marido que é pastor. Tem mãe com saudade do filho que é pastor. E esse dia minha mãe até brincou comigo. Ela falou assim, vou fazer um gabinete com você, hein? Pra poder ter uma conversa. Vamos... Pra ver se você aparece. A saudade tá Pra poder ter batendo, uma né? A conversa. saudade tá- Tô Minha mãe tá abandonando com minha mãe. saudade de mim. Então não posso atropelar esses momentos que para Deus eles são essas pessoas que para Deus elas são a prioridade. É que às vezes acaba sendo inconsciente, né? Pelas Inconsciente. responsabilidades que você tem. Porque você trabalha muito, cara. Sim. E o tempo. Eu tô 24 horas disponível. Morreu alguém? Tá lá. Fulano faleceu. Ontem me ligaram. Você tá vindo no velório de fulano? Falei, não vou porque eu tô viajando. Mas você tem velório. Aí você tem que ir no hospital. Aí você tem que atender alguém. Aí alguém cai endemoniado. Aí alguém tá possesso. Aí você tem que sair. Então a sua vida é muito, muito sazonal, é de estação. Então, às vezes, graças a Deus, assim, minha esposa entende, minha mãe entende. E aí você tem que entrar com... Ela não gosta muito da palavra, mas é compensação. Você quer me compensar, né? Não quero te compensar. Eu quero te honrar no tempo em que eu estou com você. É pastora, diferente. É diferente. Ficou esclarecido aqui agora? É. Mas a gente consegue lidar bem com isso, graças a Deus. É, muito bom, é bem isso. O senhor falou da possessão. O que veio, eu vou falar, tá? O que vem na minha cabeça é aquela cena do filme Exorcista, aquela pessoa verde. E a gente sabe que não é assim. Sim. Como de fato é uma pessoa tomada por espíritos malignos? Quais são os sinais? Porque realmente as pessoas só acreditam que isso existe. Ou quando alguém cai em algumas igrejas que acontece. Ou, não sei, eu nem posso dizer outros exemplos porque eu nunca tive contato direto. Mas a imagem que vem é sempre uma pessoa transformada em bicho verde. A gente, às vezes a gente não precisa nem ver alguém nessa situação ou nessa condição, né? Você já esteve passando por algum lugar sozinho ou dentro de uma casa que você sentiu uma presença que te trouxe medo e você fez, caramba, Tem alguém aqui me tem apavorando. alguém aqui. Aham, sim. É uma presença espiritual que te causa opressão, que vem para te intimidar. Porque o diabo ele tem esse poder de tentar intimidar a gente. E como a gente repreende em nome de Jesus na Repreende hora, em fica em nome paz de e Jesus segue. e Guarda o mais são medo. os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque o Sim. sangue de Jesus já nos deu essa autoridade. O que Jesus falou em Marcos 16, salvo engano? Ele disse assim, olha, no meu nome vocês vão expulsar demônios, falarão em outras línguas, profetizarão, né, orarão e enfermos serão curados. Então a gente já tem o poder de Deus. Só que às vezes a gente não se sente na autoridade para poder usar o nome de Sim, Deus. sim. Essa que é a diferença. Então a pessoa, quando ela está possessa... Agora, entenda uma coisa. Existem pessoas que elas serão libertas e que elas não vão manifestar a possessão. A pessoa ela pode estar vivendo algum tipo de opressão, que se você fizer uma oração por ela, com imposição, ela pode manifestar, Nossa. né? E aí o demônio sair da vida dela, né? Ou aquilo que lhe oprime sair da vida dela, ou simplesmente ela está num culto e a gente está orando e ela vai lá e recebe a libertação. A palavra está sendo ministrada e ela vai lá e recebe a libertação. Geralmente quando eu vou fazer batismo acontece muito isso. Quando você imerge a pessoa nas águas, quando você vai submergir ela, caramba, ela
elas têm uma expressão diferente, como se estivesse sendo arrancado alguma coisa dentro dela. Eu fiz um batismo agora de uma menina que ela era espírita, que foi consagrada, que foi dada. Quando a gente desceu ela, quando a gente subiu, parece que alguma coisa foi arrancada dela. Que Aquela benção. expressão bem, bem espiritual que você sabe que não é de alguém que tomou um banho de água gelada ou que ficou com medo de se Sim. afogar. Então é Deus trazendo uma libertação para a vida da pessoa. Sim, é bem Achei isso. interessante. O senhor falou que qualquer um pode, por uma oração, pode Sim. expulsar. Se você estiver em Deus, Sim, qualquer um pode dizer, né? Porque não é Porque- só aquilo, tem um espírito É. aqui. Não o é. diabo ele sabe até quando você está com medo dele, né? E aí você não tem autoridade para poder falar daquilo Porque que você tem medo. Se eu tiver gosto medo, de. então. Eu não gosto. Você está com medo dele simplesmente por uma razão. Você só tem medo de. Você me perguntou que você está nervoso? Não. Porque ele mandou as palavras. Eu já respondi no escrito. Sim. Então eu já sei tudo que eu vou falar. Se você falar assim para mim, Hélio, prega para 1 milhão de pessoas, você vai ficar nervoso? Se eu estiver preparado, não. Mas se eu estiver despreparado e sem souber de nada, eu vou ficar nervoso se tiver uma pessoa me perguntando. Essa questão do nervoso, ou saber ou não, eu acredito que às vezes nós temos medo. Na verdade, nós não temos medo, a gente acha que tem medo, não é? Porque Exatamente. você cresceu, você viveu aquilo, então você acha que tem medo. Exatamente. Então, o medo, ele vem, às vezes não é nenhuma coisa sua, é uma coisa Sim. que você está presenciando, está vivenciando. Sim. É que nem não é que todo mundo não, mas você fala, eu tenho medo das coisas ruins. Mas Não por que vamos que falar você, de morte, não. né? Então, ou até mesmo, né, não sei como falar do diabo, O nosso inimigo, aham. do nosso inimigo, É. enfim. Mas por que que você tem medo? Você tem medo porque você tem medo ou porque você ouviu só falar coisas ruins e colocado Ou isso? você tem medo porque você se sente desautorizado para poder enfrentar. Exatamente. Algumas pessoas elas têm medo porque elas se sentem desautorizadas para poder enfrentar aquilo ali. Eu acho interessante isso porque, assim, eu sempre tive medo Dessas coisas de dessas espíritos. coisas, mas no dia que eu fui batizado, eu presenciei uma moça que estava atrás de mim, do meu lado, e a filha dela foi batizada também. E ela, né, Manifestou? não, ela tava e começou a gritar e falar alto e se debater, ninguém conseguiu segurar ela, e, né, foram chamar lá. Eu senti, sabe quando você sente de ir lá e fazer uma oração? Aham. Nossa, Val. Senti uma coisa muito forte, até estranho estar falando. Não sei o que eu iria falar ou como eu iria agir. Sim. Mas a minha esposa não deixou. Ela falou, não, você tá louco. Vai não te sei o quê, machucar. não sei. Aí eu falei, não, mas eu tô sentindo que eu preciso, né? É. Aí ficou naquela. Aí beleza, acabou o culto, acabou tudo, levaram ela. Eu queria saber como ela estava. Uma coisa muito estranha. E eu acabei, não sei se eles iriam deixar, eu acredito que não, né? Mas mesmo você é louco, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, não, preciso saber o que aconteceu, porque é uma coisa muito estranha de falar. Não sei se é Deus que me colocou, que me deu Sim, a autoridade, né, pra eu estar sentindo isso, Sim. entendeu? Mas foi uma coisa muito. Eu senti que eu tinha que ir. Mas a minha esposa. Aí você fica naquela, né? Vou, não vou, não, isso é da carne. Isso é um sinal que da próxima vez você já sabe o que você precisa fazer e que você não tem por que temer. É só a gente ler na Bíblia. É o que Jesus fazia. Jesus via alguém manifestando, ia lá e expulsava. Seja repreendido no nome de Jesus e acabou. E aí o diabo não tem poder contra isso. E não é poder contra nós, é poder contra o nome de Jesus. Era isso que eu ia perguntar, porque como assim? É, Eu vou fazer isso, mas não sou eu, né? É o que tá em mim, é isso? é. A Bíblia diz que no nome de Jesus o diabo respeita. Se submete quem está na terra, no céu e debaixo da terra. Então o diabo ele não tem autoridade contra o nome de Jesus. Então não é a vida da Dani com Jesus usando o nome dele. Imagina você usar o nome de alguém que você não conhece. Não faz sentido. Não faz sentido, não tem Não efeito. tem conexão nenhuma. Né? Quando aqueles homens lá no Novo Testamento eles foram expulsar um demônio, o diabo falou assim, ó, conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem são vocês? Por quê? Porque aqueles caras não tinham nem tava autoridade ali. para poder... Sim. Vocês quem são? E também as Vocês não pessoas se acham que tem relacionam medo com disso ele? também, É. né? Algumas pessoas, de repente, têm medo de ser envergonhado por aquilo ali. Pastor, eu vou citar um exemplo, Elas não vou acabam falar fugindo. nome. Teve Aham. um pastor
E tinha uma questão dessa de uma moça ali perto do bairro que eu moro. Ela tava sempre com essa questão de possessão. E esse pastor, ele não foi de jeito nenhum orar por ela, nada. E as pessoas imploravam para que ele fosse. Ele não foi. Teve que ir um pastor de uma outra igreja para ir lá e, tipo, tudo ficou bem. Eu pensei, falei, meu, ele tá com medo, mas ele tá com medo do que ele vai ver ou ele tá com medo do que ele pode ouvir e ele ser expulso dali, não o demônio? Eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Agora, o senhor falando disso, eu me lembrei dessa história. Então, não tem essa questão. Tem gente que tá dentro da igreja e sabe ali no íntimo que não tem autoridade. Sim. Sabe até onde pode ir. Exatamente. Ah, Uma coisa é você tá ali para ouvir, uma coisa é você tá ali para receber, outra coisa é você tá ali para lutar. é É diferente. por isso que na guerra, na luta, existem pessoas que vão enfrentar a luta, existem pessoas que vão ficar nos bastidores da guerra. É o nível da sua preparação. O Tom foi lutar, ele lutou, ele estava preparado para lutar. Sim. Só que ele tinha treinadores em volta que estavam preparados para poder ficar no stand, né? Nos bastidores, mas não para lutar de fato como ele. Sim. Então é assim a nossa vida também com Deus. Tem horas que eu tenho que chamar quem tem mais autoridade para poder me ajudar. Ah, sim, perfeito. Extremamente esclarecedor. Pastor, seguinte. Como a gente consegue ter uma convivência saudável dentro da igreja, isso eu digo em questões de pessoas ativas. Não que nem eu vou lá, assisto o culto e vou embora, não. O grupo ali de operação, as pessoas que trabalham ali na igreja e são pessoas que convivem. Como delegar essa questão, tipo, não, como é que você consegue detectar essa pessoa vai ficar muito legal ali e esse convívio ali no geral? Porque, como eu disse em questão à família, são pessoas ali, você tá à frente. Sim. Acredito que tudo que acontece, pastor Hélio, como é que você consegue lidar com essa organização de muita Às vezes o gente? pessoal, você manda um banner para eles assim, ó, culto dia tal, dia tal, hora. Aí eles vão lá e mandam, que hora vai ser? Tudo bom? A preguiça só de De ler o banner. Na verdade, ele nem abriu, ele perguntou que horas que ele não apertou, não carregou Não leu e não nada. leu ali. Então é tudo muito muito em cima do líder da igreja, né? Mas o que eu penso? Eu acho que às vezes você consegue, quando você não identifica, você dá para elas opções. Sim, Aí você dá para elas opções. Olha, eu acho que você se encaixa muito bem nisso aqui. A gente tem essas três necessidades. Qual que você acha que de repente se encaixa melhor com a tua realidade? sim. Não, eu gosto de criança. Ih, não gosto de criança, não. E eu gosto de mídia. Ih, não gosto. Não, sou enfermeiro. Não, tu vai pro Care, que é uma rede de cuidados que a gente tem, de pessoa passou mal na igreja, aí vai ser atendida. Não, eu gosto de luz, eu gosto de projeção, então vai pra produção. Não, eu canto. Canta mesmo. Essa é a questão. Canta mesmo. Onde? Então vamos fazer uma audição aqui. Não Irmã, canta. você não canta, irmã. Não, mas Deus falou pra mim que você ia cantar. Você tem certeza que foi Deus? Ouviu direitinho? Ouviu direitinho? Só que não é em casa, não é pra ele. Porque ele não não escolhe a voz, né? Tá louvando, tá tudo bem. Pode cantar em casa, Isso é né? uma batalha, cara, que todo mundo acha que canta. Eu canto muito. Imagina eu querendo cantar com essa minha voz rouca. Acabou a de recomeço, fecha as portas. Eu acho que todo mundo quer cantar, todo mundo quer Lógico, pro coral mas- da igreja, Todo né? mundo. Mas Não o dá, coral né? o coral tá bom. Porque o coral junto em 50, né? não vai dar, Com vai as ficar vozes perdido, vai. juntas É a ali. oportunidade de todo mundo cantar. Pronto, vai cantar à vontade, grita à vontade. Mas assim, então a gente detecta desse jeito, né? E tendo esse pouco de sensibilidade para você entender. Aí dali começam a surgir as outras. Aí você dá uma oportunidade para alguém, a pessoa fala um pouquinho, você fala, caramba, fulano fala bem da palavra. É entendido daquilo ali. Vamos estudar um pouco mais. Aí você traz um pouquinho mais a pessoa para Tá perto. perto. É quando você vê ela tá pregando. Uau. Entendeu? Então acontece, tipo, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem isso. Nem sabe, mas aí você dá uma oportunidade, ela começa a desabrochar aquilo ali. Aí Que começa a lindo. fazer pergunta, porque também vai pelo interesse. É, sim, Aí você sim. já sabe que a pessoa está interessada em Sim. aprender Tá vivendo em torno daquilo, e né? a crescer. Sim. Agora, quando a gente fala de palavra, a gente precisa falar dos dons, né? A cada um Deus deu um dom. O que é dom? Dom é uma aptidão que alguma coisa, que uma pessoa tem para poder realizar alguma coisa. Ponto. Tem gente que tem dom para ser chata. É. Tem, Eu tenho esse dom, ruim. assim, Deus me deu um pouquinho dele. Não sei se é todo, mas eu tenho isso tá em mim. Eu tenho. Tem gente que tem dom de ser um pintor, tem gente que tem dom de
de fazer uma arte. Aí tem gente que tem dom da palavra, de ciência ou de sabedoria, que são dois campos, né? Ciência é aquele cara que é mais mestre. Sabedoria é aquela pessoa que tem mais uma palavra de sabedoria, que te traz algo dentro da vida e você fala, caramba, era isso aí que eu precisava Sim. escutar. Agora, nem sempre quem tem o dom de palavra de sabedoria é uma pessoa que tem sabedoria. E como que faz com isso Porque às aí? vezes a pessoa tem o dom da palavra de sabedoria, mas na vida dela ela só toma decisões erradas. Então, às vezes, ela é muito boa. Eu fui no médico, aí me passou um negócio e tal, não, toma isso aqui, come isso aqui e tal. Aí, quando saí da consulta, o médico pegou um cigarrão e... Ele tem sabedoria para me ensinar? Para Tem. ensinar? Só que ele não faz. Não aplica pra ele. É. Então, às vezes, a pessoa ela vai te dar uma ideia que ela mesma não vai seguir. Isso acontece muito dentro da igreja. Ah, todo mundo dentro da igreja é santo, todo mundo dentro da igreja vai ser salvo. Não, não. Por quê? Porque uma coisa é eu ensinar para a pessoa, outra coisa é a pessoa querer comer daquilo ali que eu tô falando. Exemplo, eu tô aqui, ó. Ó, cadê a câmera? Ó, isso aqui é um biscoito. Eu tô te dando a imagem do biscoito. Só que eu dei imagem para ela. Só que eu não dei o gosto do biscoito para ela. Agora eu vou aqui no biscoito e eu Aí, comi um Cacau Show. biscoito. Então, na verdade, na igreja a gente faz isso. A gente dá a imagem do que é. Só que se a pessoa vai comer ou não, aí já é com ela. É uma escolha. É uma escolha. Eu não consigo entender se ela tá fazendo aquilo que eu instruí ela a fazer. Eu só sei pelos resultados que ela vai tomando na vida dela. E até quem se afasta já mostra que ela não fez aquilo que ela falou, que a gente ensinou. Ah, me afastei por quê? Me afastei porque vi alguma coisa de errado. Mentira. Se afastou porque eu não quis viver. Porque se só tivesse visto alguma coisa de errado ali, tinha ido para outra. É, Mas se foi para o mundo? não mudou de igreja, né? Não, eu saí porque eu não sou hipócrita. Então eu tô saindo para defender o evangelho. O evangelho não precisa de defensor. Tem gente que é igual Pedro. Pedro, quando ele foi defender Jesus, ele pegou uma espada para cortar a cabeça de Malco. Só que mais à frente, ele vai negar Jesus diante de uma escrava. Ué, você não dos que andavam com ele? Ele vai dizer assim: não, não sou eu não. Ele vai numa roda e pergunta: ué, não é você? Não, não sou eu não. Ué, mas não é você? Não, não sou eu não. Aí o galo canta. Aí Jesus está passando e olha para ele. Tem muita gente que é muito bom em defender, mas é muito ruim em viver. Elas defendem aquilo que elas não têm capacidade e coragem para viver. É melhor ela falar assim: eu me afastei porque eu me esfriei. Me afastei porque eu não consegui lutar. Me afastei porque eu não tive capacidade para me manter. Mas Sim. nada que eu vi lá tinha capacidade de me afastar. Porque se tudo que eu ver de ruim numa academia, um cara que tá ali há um ano, continua gordinho, a menina continua magrinha, eu não volto na academia no outro dia? Sim. E por que na igreja eu não voltei? Se no meu ambiente de trabalho eu vejo alguma coisa errada, eu não tenho que voltar? E por que na igreja eu não quero voltar? Na verdade, não é o lugar, é a minha capacidade de estar ali. Então, para não viver, eu digo que eu estou defendendo. Mas eu estou defendendo aquilo que eu não tenho coragem para viver. Porque a maior defesa que você pode dar para um evangelho é viver o evangelho e não falar que você saiu para não sujar o evangelho. Entendeu? Eu reclamo do cara que adulterou. Ah, Sim. mas eu tô aqui, então eu prefiro ficar aqui fora. Porque eu tenho 5 mulheres. Eu tô falando da menina ali porque ela é. Porque ela é fofoqueira. Ah, mas fora da igreja, então você pode fazer fofoca. Entendeu? Não é a igreja. Total. Sou eu que não tenho capacidade para viver. Então Sim. é mais hipócrita quem sai do que quem fica. Porque quem fica tá dizendo, eu tô no hospital. Tô doente ainda. Preciso de ajuda. Pastor, me ajuda. Me dá a mão. Não tá bom, não. Sim. Né? Eu prefiro Sim. o pecador arrependido do que o santo que é hipócrita. Sim. Prefiro lidar com aquele cara ali que tá todo dia, pô, cara, me ajuda, vamos fazer uma oração, vou lá em casa, ou no monte, fazer um. Dá a mão, do que com aquela pessoa que tá. É isso que Deus existe, que a Bíblia diz que Deus ele abate o soberbo e dá graça ao humilde. Sim. É verdade. É muito mais fácil essa pessoa ser salva, porque um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. E o coração quebrantado não é a pessoa tá triste, não é isso, porque às vezes a gente acha que tá no auge do sofrimento, aí vai orar. Isso, na minha concepção, seria o quê? Um coração sincero. O que que seria um coração quebrantado?
Cacau Show, deixa eu só mastigar Vocês aqui. estão vendo que o pastor Hélio aproveitou o exemplo, a oportunidade. Ele criou O a própria gancho, né, oportunidade aqui. dele. Que eu já queria comer. Tudo bem. Ele foi tudo estratégico, gente. Isso aí, tá sem almoçar, tá com fome. Eu acredito que o coração quebrantado seja aquela pessoa que continua carregando pureza dentro dela. Aquela pessoa que para ela tudo é simples. Sim. Que consegue ver Deus ainda nas poucas coisas. Que consegue ser um escravo de Deus. A palavra adorador, ela tem uma linguagem hebraica e grega que dá o sentido de um escravo que reconhece o seu senhor todo dia e que vive ou que tem a sua vida para ele. Sim. Então, o coração quebrantado é de alguém que tem a vida para Deus. Fala, Deus, minha vida, isso aqui é para o Senhor. Porque eu não preciso estar na M para poder ter um coração quebrantado. Eu posso ser uma pessoa poderosa e ter um coração quebrantado. E eu posso ter uma pessoa que está na pior situação da vida dela, eu ia usar uma palavra chula aqui, mas não Sim, usei, tudo bem. que está na pior situação da vida dela e ser soberba. Sim. E não consegue admitir nem reconhecer que está precisando. Entendeu? Entendi, total. Então o coração quebrantado não está na condição, está dentro dela. Triste, feliz. Exatamente. Tem gente que está feliz, está alegrona e que é quebrantadíssima. Tem gente que está triste, está com depressão e o cara está no leito, se quer Jesus, não. Poxa, tá duro. Quer uma mesmo. cesta básica? Quero não, irmão. Pô, vamos na igreja, cara? Então não vou não. Quer uma mão estendida, quer conversar? Preciso não. Esse é o cara que tem um coração que não tem compatibilidade nenhuma com o quebrantado. É o Davi e o Saul. Sim. Davi era um homem que Deus amava. Eu vou dizer um negócio assim que eu penso. Tem gente que Deus ama diferente. Deus ama todos, mas tem gente que Deus ama diferente. Se você olhar para a vida de Davi, quem ele foi, e Deus chamar ele de homem segundo o seu coração, tem gente que Deus ama diferente. É. Se você olhar para Moisés, ver quem Moisés foi, e a Bíblia diz assim, ó, e nunca mais houve profeta em Israel com quem Deus tratava face a face, Deuteronômio 34:10, como Moisés, Deus amava diferente. Outros homens mataram, mas o que Deus muitas das vezes imputou sobre outros homens, Deus não imputou sobre Moisés. E alguém falou, você é um assassino. Eu sei que eu sou, mas Deus ainda tem um negócio comigo. Que lindo. Você é um verdade. adúltero, você é um pecador. Pequei mesmo. Mas o que Deus tem comigo não acabou. E hoje ainda, você, na igreja, vamos naquele âmbito ali da igreja, você consegue detectar pessoas ali que você fala, esse aqui Deus ama diferente, esse aqui é especial. Sim, sim. Você mesmo Eu sou se alguém que Deus sente. ama diferente. Sim, Eu sou um milagre. sim. De onde eu vim, família, tudo. História ministerial, pancada, porrada, perseguição, calúnia, difamação. Mas a gente precisa passar por isso. Porque a gente não conhece Deus vendo um podcast. É. A gente ouve sobre Deus no podcast. Eu não conheço Deus lendo um livro. Eu vejo sobre Deus no livro. Eu não conheço sobre Deus quando alguém prega. Eu entendo sobre Deus quando alguém prega. Eu conheço Deus quando eu estou na beira do penhasco. É. Eu conheço Deus quando eu estou no fundo do poço. Eu conheço Deus quando os olhares estão contra mim. Quando todo mundo quer me matar. É nessa hora que eu conheço Deus. Então eu conheço Deus no momento da minha tempestade. É ali que Deus prova que Ele me ama diferente. Porque às vezes alguém faz isso aqui, ou passa por muito menos e não tem outras oportunidades, como a gente que dentro dessa sala teve. É verdade. É verdade. A sentença que era para uns, que Deus imputou para alguns, Deus não imputou sobre nós. É verdade. Eu me enquadro totalmente nisso. Total, mas nem vou entrar em detalhes sobre isso. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre coisas atuais. O caso da Ana Hickman, que veio a público assim, e o país todo. Uma mulher linda, muito rica, famosa, com um esposo lindo, famoso, um filho lindo. Pode comer mais. Pode ficar à vontade. Presente seu da Cacau Show. Tem mais aqui, ó. Não passa vontade. É né? tudo lindo. E é aquela questão de você falou, o casal posta foto na rede social, tá tudo lindo, aquela legenda. Ele agrediu ela, se enquadra todo nesse exemplo, porque realmente... E vazou recentemente, as últimas informações, pelo menos eu vi, que ele tinha
casos fora do casamento, com garotas de programa, e gastava valores altíssimos, além de bater nela, o filho viu. Como que qual é o procedimento em uma família cristã? Eu não tô falando nada em questão da Ana Hickman, eu só usei o caso da agressão, porque isso acontece em muitas casas. O casal cristão, aquela família cristã, e aquela esposa, ela apanha em casa. E a gente é criado porque aquilo, casamento é um só, tem que ser assim, separar já não tem o mesmo olhar. Mesmo a mulher sabendo, ou o homem também, que tem casamentos onde o homem é oprimido e ele é extremamente infeliz. Como que consegue sair dessa situação sem ficar afastado das coisas da igreja, se separar bem? E qual é o lugar desse homem agressor na igreja? Porque aí o senhor também não pode falar, você bateu na sua mulher, sai da minha igreja. Qual a linhagem tomada no contexto geral? A primeira coisa que eu faço é chamar a parte ofendida para conversar, que é a esposa. E aí eu pergunto o que ela quer. Porque é o seguinte, infelizmente, muitas mulheres elas se submetem a esse tipo de coisa. Sim. E como foi o caso da Ana Hickman, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Imagina que Hélio chega lá e fala assim, ó, você tem que se separar, pô. Vai embora logo. Aí ela chega em casa e falou, mas o pastor mandou me separar. Só que eu não quero não porque eu te amo. Infelizmente é um tipo de ação que você tem que dar opção para a pessoa. O que eu sempre falo? O que você quer fazer? Eu já estou dizendo para ela o que eu quero. Só que eu não falei. O que você quer fazer? Porque o que você fizer, eu tô do teu lado. Eu e a minha família, a gente tá do teu lado. Eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor já me falou isso, lembra? É, verdade. Nós já tivemos essa conversa. Verdade, Dani. Eu tinha esquecido. Nós tivemos o que você fizer, eu tô do teu lado. Exatamente. Foi exatamente essas palavras que o senhor usou para mim. Entende? Porque eu entendo que a pessoa, ela que vai decidir se libertar daquilo ali ou não. Só que eu tô dizendo para ela, minha mão tá aqui. Se você precisar sair, eu te puxo. Exatamente. Entendeu? Então é um momento que o pastor em si, ele é diferente de um pai. Que o pai ele vai chegar lá, ele vai querer quebrar a cara do cara, o irmão ele vai querer... Total. Agora o pastor ele é um cara que ele tem que respirar fundo, porque é algo que eu, particularmente, eu literalmente tenho algeriza quando alguém fala isso. Pô, o cara batendo na mulher, na minha mente já passa um monte de coisa. Então aí você já fica com aquela retração com a pessoa, só que você tem que toda aquela educação chegar e se reportar. Para ela não tem tipo de culpa nenhuma na igreja, porque ela não teve nenhum tipo de erro. Vamos continuar, vamos servir. O marido eu converso depois. Fala, você sabia que você podia ser preso, né? Sabe que sua mulher, ela quiser, ela te bota na cadeia. E ela teria testemunha, porque eu fui lá. Não sei o que e tal. Mas aí a decisão é dela, não é minha. Sim. Mas você tá errado. Então a gente vai te afastar um pouquinho. Bom, e se eu souber da próxima vez, aí a conversa vai ser outra, porque eu não vou nem querer conversar com ela. Até para a pessoa também se sentir um pouco constrangida com aquilo ali e não achar que eu fui lá e passou a mão na cabeça. Fiz carinho nele por conta do que ele fez. Então a igreja acaba afastando de atividade. Sim. Não da comunidade. Certo. Se ele é um obreiro da igreja, ele afastado. perde esse cargo. Aí ele volta só sentar, assistir o culto e tchau. Normal. Até se restabelecer. Porque não existe ninguém totalmente íntegro. O que é integridade? Integridade é esse negócio aí que nunca foi violado. Existem pessoas restauradas, mas totalmente íntegro não. Porque alguns de nós em algum momento da vida o copo já caiu e já trincou. Sim. Ninguém é 100% íntegro, mas é restaurado. Então o que ele está passando? Por uma restauração. É um carro batido que Jesus agora está começando a restaurar a vida dela. Perfeito. Nossa, como Jesus nos ama, né? Olha quantos carros batidos aqui. Chega a ser constrangedor. Olha o meu voo, então. Gente, ó, a gente tá falando aqui, o Pastor Hélio, só pra atualizar vocês, Pastor Hélio, a gente tá aqui conversando, mas daqui a pouquinho ele já tá dentro do avião, entendeu? Ele tá aqui, daqui a pouco tá dentro do avião. Né? Então, já falei, olha, assim, ó, se me der corda, o Val fica Então vamos lá, então, doutor Hélio, você tá falando de dom, né? E o seu dom? Qual é o seu dom? Dom da palavra. Dom da palavra? Cantar não é não. Mas canta também. Canto por cima das vozes, pra não aparecer muito a mim.
Dom da palavra. E você descobriu como esse dom da palavra? Estudando e tendo oportunidades. Aí o que eu fazia? Quando eu comecei a achar que eu também tinha o dom para aquilo ali, aí eu ia nas igrejas. Essas igrejas mais antigas, que é pequenininha, Salinhas. que ali todo mundo vai falar na igreja. Isso, as crianças cantam, todo Criança canta, o mendigo tem oportunidade. mundo. Isso aí, todo mundo Eu canta também vou ter, né? testemunho. O cara da porta Gente. toca o pandeiro, o cara da Sim. porta abre o culto, ele canta, ele varre a volta, igreja. passa oferta. Aí eu ia lá. Sim. Mas não ia ficar disso, ia para receber. Aí chegava lá, não tinha oportunidade. Aí ia lá e dava uma palavra de 5 minutos. Aí no outro culto, fulano vai pregar que semana que vem. Aí eu comecei. Aí ia muito rápido, não. Aí do nada você, aparece um pouco mais. Aí as pessoas começam a te ver com um olhar diferente e você começa a ir em lugares diferentes também. E não tem como também um dom dessa dimensão ficar acuado. Você, E como... você sentiu, porque assim, não Se eu não te cortar, não é episódio, né, Val? Não, Pastor Hélio, todo episódio Que é ao eu vivo, corto que só tem ele. edição, não. Bem-vindos, Não tem entendeu? como, né? Val, eu te corto sempre. Não, tá, mas Tudo bem. Tudo bem, mas eu vou falar assim, tá? Não vou deixar você Tá. me interromper dessa Não vez. vou parar. Que é essa questão do dom, que é o dom da palavra. E é difícil o dom da palavra, apesar de não parecer, Sim. pelo menos para mim. Sim, lógico. E eu acho lindo o dom da palavra. Né? Então, como essa questão de estudar? Porque assim, você foi lá, vou falar nessa igreja menorzinha, mas o que você falava? Você falava o que você sentia ou o que você lia? Não, eu preciso... O que eu lia. Aí, quando eu estudava muito, às vezes eu chegava na igreja, aí eu lia quase um capítulo todo, sem olhar. Falava, irmãos, hoje eu vou pregar sobre Lucas capítulo 11, versículos de número tal. Aí começava, tal. Começava a falar o versículo. Sem olhar. Aí o nego falava assim, caramba. Nossa. Aí eu ia pregar e pregava sem olhar pro esboço. Aí uma irmã falou assim uma vez pra mim, eu gosto do Hélio, porque o dele é tudo do céu. Eu estudei pra caramba em casa, gente. Já tá tudo na minha mente. Não, já tá tudo decorado. Já tá tudo decorado. Foi quase um Se eu ator. falar de novo, é a mesma coisa. Se não fosse pastor, ia ser ator. Já Então, decorou assim, tudo. é o estudo. Aí na hora ali, algumas coisas vêm a mais. Sim. E na hora você já não tá sozinho, né? É o Espírito Santo. Aí já é o Espírito Santo falando ali de forma diferente para quem ele quer falar. E quando nasceu a AD Recomeço? Nasceu dia 25 de março de 2018. Um projeto de Deus interessantíssimo, e recomeço não é só para as vidas. Foi um recomeço para minha vida também, para minha família, para minha casa, onde a gente iniciou debaixo de muita guerra, debaixo de muita dificuldade, e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Depois do João Hélio, da Liciane, é de recomeço, certeza disso. I love you pra vocês. Beijo. Não, a AD Recomeço é muito especial. É muito especial mesmo. E agora vem a igrejona, porque para quem não sabe, a AD Recomeço é uma igreja de médio porte, né? Sim, porque sim. eu conheci a AD no segundo culto pós-pandemia. Foi um verdade. presente que Deus me colocou ali. Eu lembro do dia. O senhor lembra? Passei no corredorzinho, você estava à Sim. esquerda. Sim. E no segundo culto eu já era batizada, mas eu tinha me afastado da minha antiga igreja. No segundo culto eu já estava lá na frente aceitando Jesus com meu antigo companheiro. E eu não sabia que ali se iniciava tanto uma ressuscitação, eu me senti ressuscitada, porque espiritualmente eu estava morta. E ali começou o início dessa nova vida. E ali Deus começou a me preparar para a perda do meu pai. Eu sei disso. E é incrível. Então, para eu falar da AD, eu sempre vou falar com muito amor no meu coração. E eu, como eu já te disse, louvo muito a Deus pela sua vida, pela vida da pastora. E como é que tá agora a questão da igrejona? Conta tudo. E a AD Recomeço também tem uma loja, que os fundos são todos beneficentes. Conta tudo sobre essa questão da AD Recomeço, todos os projetos que vocês têm. A gente está fazendo uma obra já tem 2 anos e meio, né? Sim. Do novo templo, vai ter para mais de 1.000 pessoas. A gente vai inaugurar agora no dia 31 de dezembro. É bem. Graças a Deus. E a gente está com muita expectativa. Porque a gente olha para trás, a gente vê um milagre, né? Muito grande. Sim. De tudo que a gente já fez. E a gente olha para frente, a gente ainda vê desafios, porque ainda faltam pequenos detalhes que se tornam muitos por conta do pouco tempo, prazo de execução e por conta também de recursos, que às vezes é muito
é muito gasto para uma obra daquela dimensão. Sim, com certeza. Mas aí tem tantos outros meios lá, tem pessoas que são fiéis, que contribuem. Tem nossa história lá também, que a gente vende camisa, bonés, livros, que abençoam também a nossa obra. Tem sido... a igreja tem sido abraçada. Tem gente lá trabalhando, tem voluntário lá agora trabalhando. Tem gente que recebe, tem gente que está em casa e vai para lá poder trabalhar, poder ajudar as pessoas. Hoje de manhã o irmão falou, ó, tô dando oferta. O outro falou, ó, vou dar a jardinagem. Então, assim, e eu conversava ontem com o pastor, ele falou, não tenho dúvida que Deus vai cuidar da igreja. Claro que vai. Então é algo muito espiritual. E para uma realidade de Itaboraí, em 5 anos e pouco de igreja, a gente está construindo uma igreja daquela dimensão, com tantos gastos que a gente teve, só Deus. É Deus. As pessoas podem falar o que quiser de Hélio, só não pode falar que Deus não é comigo. Não, isso não. É verdade. Isso aí, elas não tem como sair da boca delas. Porque as provas são palpáveis. O fruto, né? ele cai perto da árvore, Sim. não cai longe dela. Ai, me arrepiei. É Amém. isso. É verdade. E essa que eu observei no seu Instagram, né? Essa Manhã Fire, como que funciona? Fire é um culto de oração, cara. 6:30 da manhã, a gente taca fogo lá, dá uns gritos mais fortes. Aí vai um número mais resumido de pessoas. Muita gente foi trabalhar já, que sai mais cedo, vai pro Rio. Aí dá uma média de 60, 70 pessoas. Não dá muito gente, mas é muito gostoso. Você já acorda já do... Mas mesmo assim, é Mas bastante muita pessoas, gente. né? Porque tipo, às 6:30 da manhã, a pessoa ela Sim. quer ir Ela mesmo, tá né? determinada, Ela tá- ela quer participar Ela daquilo quer ali. participar, mas eu fico lá insistindo e falando e ensinando. É o que eu falo, a ferramenta está ali. Vai Sim, usar quem quiser. quem quiser. Não precisa Usar pagar, quem né? quer. Não precisa comprar ingresso. Não, Nada melhor do que levantar começar o dia e- não orando, tem né? nem bilheteria. Não tem. Só entrar Só direto. entrar aí. Pastor, e o Radical? Já teve esse ano? Já teve esse ano, a gente concluiu mais uma edição Radical, a gente já salvou mais de 2.000 pessoas por meio do Radical. Só esse ano na nossa igreja também foram quase 600 ou mais de Amém, 600 glória a salvações. Muitas pessoas de batismo. E a expectativa para a nossa igreja é que as pessoas venham cada dia entender que o amor de Deus por elas. É, eu ainda vou ter coragem de E ir é no o que eu Radical. falo muito para as pessoas, né? Uma igreja sem apontamento, sem fulano é isso, Sim. fulano é aquilo. Cara, se eu te apontar, não vai me salvar. Se eu falar de você, não vai resultar na minha salvação. Então eu preciso ajudar você a se levantar. Sim. Eu tenho que te amar, eu tenho que cuidar de você. Que é o que Deus espera de nós. Se Jesus visse aquilo ali, o que Jesus faria? Ah. Ele tem que ir pro inferno, volta aqui pro inferno, ele tem que ir pro inferno. Nunca. Nunca. Ô, vem cá. A gente conversar. Vamos. Vai ficar nessa? Não vai? O caminho é esse, e aí? Agora vai no PEX Mais, pronto. Pastor Eli, agora essa questão do falar mal. É mania, a pessoa se liberta. Não que você seja psicólogo, mas é porque você lida com muitas pessoas. E eu vejo, no meu pequeno ciclo de pessoas assim que eu convivo, tem gente que fala mal dos outros e eu percebo que a pessoa ela não arquiteta aquilo. Já é dela, já é ela dela. não consegue elogiar, ela só consegue falar mal. Você só precisa ver uma coisa também. Todo mundo que fala mal das pessoas, ela é uma pessoa que ela vive trocando de amizade. Tudo que é dela é temporal. Entendi. Tudo que é dela é passageiro. Os amigos são passageiros, os relacionamentos são passageiros. Porque ninguém gosta de estar perto desse tipo de gente. É. As pessoas elas se aproveitam de uma fala dela. Só que elas não têm desejo de fazer com que a presença delas se torne algo concreto. E muitas delas, já sabendo desse tipo de atitude delas, se aproveitam para colher alguma coisa, mas depois descartam e vão embora. E quando você olha para a vida dessas pessoas, a vida delas é extremamente desgraçada, não tem relacionamento, namora, separa, casa, separa, portas fechadas. Não estou generalizando, Sim. mas 90% delas elas têm a vida presa. Sobretudo quando fala de igreja, quando fala de pastor, quando fala disso ou daquilo, porque eu não tenho autoridade para poder falar de alguém que está num nível que eu não estou. Sim. Sim. Então o nível dele é com ele, Deus, ou com quem é do nível dele. Então quando eu tento me equiparar, mas não, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então a gente acaba que atraindo para nossa vida coisas que a gente não tem capacidade de poder vencer. Aí acaba abrindo portas Abre demais. Tanto é que Davi ele podia ter matado Saul, ele não quis matar. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas o cara quer te matar. O cara tá fazendo um monte de coisa contra você. Quem sou eu para poder tocar no ungido do Senhor? Deus me livre.
e tocar no Sim. sangue dele. Eu que não vou viver isso aí. É verdade. Essa questão que a gente está observando, né, sobre a guerra, né? A guerra Sim. em Israel Sim. é um sinal do apocalipse? Que o senhor pode estar passando para nós? Amigo, O calor também, tá todo mundo com o que medo. que eu penso, né? Que essa questão de guerra é questão de muitas das vezes da relação dos povos. E às vezes a gente tá espiritualizando decisões. Quando você vai em Israel, eu não fui lá ainda, mas eu iria até e desistir por conta da guerra, você vai perceber que lá eles não são judeus convertidos. Eles ainda estão esperando o Messias. Entende? Que eles fazem mal para o povo de Gaza. O povo de Gaza faz mal para eles. Então, às vezes, a gente está tratando como algo espiritual aquilo que é natural. Lógico que a gente tem que orar por Israel, porque é bíblico. Sim, sim. Né? Mas então é uma tomada de escolha de ambas as partes. De ambas as partes. De ambas as Porque partes. tem gente que fala, é o apocalipse, aí fica. E para, Ai, né? E não não faz. é né? normal. Não existe isso. Então se enquadra naquilo. Nem tudo é o inimigo e nem tudo é só Nem tudo espiritual, é apocalipse. nem tudo é volta de Jesus. Ah, não, é que é Macron. Não, que a Lula, o anticristo que tá aí, aquele outro, o Barack Obama. E, gente, a gente vai limitar. Agora, Jesus está voltando. Sim. Por que eu sei que Jesus está voltando? E não é por conta do que está acontecendo. Porque desde quando tem guerra, gente? Desde Desde que mundo é sempre. mundo. Desde quando tem briga? Desde quando tem morte? Então, Jesus já está voltando há muito tempo. Mas o que a Bíblia diz? Que é o princípio das dores. Então, como é que eu sei que Jesus está voltando? Pela intensidade. Tem um amor se esfriando e todo mundo Com se mais matando. intensidade. Sim. Guerras com mais intensidade. Terremoto com mais intensidade. É como uma mulher que vai dar o parto. Aí vem as No início, contrações. dorzinha, contraçõezinhas. E depois, a Começa. intensidade revela a chegada. Então, como é que eu sei que Jesus está chegando? Pela intensidade dos acontecimentos. Porque a cada ano que passa, As coisas. aumenta a pioram intensidade. mais. É uma coisa diferente, né? E o tempo Aumentam tá mais. curto também, né? Um ano agora, a gente piscou, passou um ano e daqui a pouco já é Natal Já de é novo. Natal de novo. O que tá Aí começa acontecendo? os desastres naturais, é guerra, né? E São muitas das eles. coisas que acontecem também nos desastres naturais, o culpado somos nós, Somos né? nós. Que nem essa camada extrema de calor. O Sim. que acontece? Desmatamento, poluição e tudo mais. Que coisas que a gente sabe a vida toda, né? Val, você tem mais algumas perguntas? Você quer fazer alguma coisa específica? Pode. Não, já tô indo já pro pong-pong. Então vamos pro ping-pong. O ping-pong, que eu já tô Ping-pong com ele funciona. abertinho aqui, ó. Ping-pong funciona assim, pastor. É Ansiosíssima. papo. A gente te faz uma pergunta. Até comer um biscoito. Come mais um. E a primeira palavra que vir na sua cabeça, você responde. Um hobby. Futebol. Uma referência. Jesus. Se arrepende de alguma coisa? Muitas. Tem vontade de alguma coisa? Demais. O que significa família? Tudo. Do que você não gosta? Ódio, inveja, Um momento que te marcou. perseguição, O que não te deixa desistir? obsessão, Qual seria o segredo do sucesso? permanecer. Agora, você vai olhar para sua câmera Qual? e vamos assim. Suponhamos que essa seja a sua última mensagem de captação para o seu público, futuras almas. O que você diria se fosse agora a última vez que você tem a oportunidade de captar muitas pessoas? Qual seria a sua mensagem? Eu diria para vocês que o amor que vocês estão buscando em homens, mulheres, em drogas, só uma pessoa pode dar para vocês. Porque a Bíblia diz que ele não tem amor, ele é o amor. João disse que Deus, ele é amor. Uma coisa é você amar, outra coisa é você ser o amor. Por que Jesus ele não contém amor, mas ele é amor? Porque o amor dele não é derivado, o amor dele é verdadeiro. O homem que contém amor, ele ama o homem ou ama uma mulher até que. Eu te amo até que você não me trai. Eu te amo até que você não me fira. Eu te amo até que você não me decepcione. Jesus não. Jesus te ama além de. Eu te amo além de você me ferir. Eu te amo além de você ter me traído. Eu te amo além de você ter me decepcionado. E a melhor forma da gente honrar isso é estando perto de alguém que sempre teve esse interesse,
sem fingimento, sem necessidade alguma de receber troca, de dar para nós deliberadamente. Graça, amor e misericórdia, que é Jesus, porque Ele te ama. Então, se você está aí me ouvindo, é porque Deus marcou um encontro com você, poder dizer isso para você. Beijo, Deus abençoe. Amém. Amém. Que lindo. Obrigado, gente. Pastor Hélio, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Só agradecer a Deus Deixar pela algum vida de recado? vocês, Amém. pela oportunidade da gente estar aqui junto, A gente por agradece. me conectar a novas pessoas, a pessoas que vão para o céu também, mais uma parte de pessoas que lá na eternidade a gente vai se encontrar Amém. para se alegrar e que possamos estar juntos aqui no Rio, Ai, em qualquer logo lugar. eu tô lá com fé em Você gosta de Deus. fazer amigos. Sim, vamos Beijo no sim. coração de vocês. Deus abençoe. Imagina, muito obrigada. Vocês da equipe querem alguma pergunta, alguma coisa? Então, gente, tchau, porque o pastor Hélio tá indo pegar o avião dele. Correndo. Mais ou menos Eu acho que eu tô isso. atrasado. Mais ou menos. isso. O convidado vai sair antes do encerramento. Então a gente agradece, né? Total. Agradecemos ao pastor Hélio, Obrigado. Sim, a todos né? vocês. Todos vocês, né? Os Débora? nossos patrocinadores que estão com a gente. Obrigada pela paciência, por vocês não terem desistido da gente nesse intervalo, né? Exatamente. As coisas estavam mudando, estamos de volta. E gratidão, se inscreve no canal, curte, deixa o seu like, compartilha, porque como eu disse, o assunto foi bem edificante. Amém. E não tem exceção, não é sobre religião, né? Todo aquele que crê, e se você tem uma pessoa que não crê muito, envia também, compartilha para todo mundo, que foi uma bênção. Pastor Hélio, espero que o senhor volte aqui mais vezes, que Com assunto não certeza, falta. né? Exatamente, elaboramos É um N assunto questões, mas foi interminável. tudo muito muito rápido, rápido. né? E natural, né? Sim, Sim, graças sim. a Deus deu tudo certo. E que Deus abençoe a sua vida, que multiplique seus anos na terra Amém. e que tudo dê certo. E eu quero estar lá logo para conhecer a nova de Recomeço grandona. Em nome de Jesus. E um beijo para todo mundo de Itaboraí, eu tô morrendo de Amém. saudade. E é isso, gente. Muito Um obrigado beijo. a todos. Beijo. Tenha uma boa noite e noite. ótima semana. Tchau. Tchau, tchau. Yeah.